ministro Paulo Guedes disse que o governo vai prorrogar em mais 3 meses o pagamento do auxílio emergencial. As parcelas vão ser pagas também em agosto, setembro e outubro. O ministro mencionou a previsão de governadores de que até outubro toda a população adulta esteja vacinada contra a Covid com pelo menos uma dose. Paulo Guedes não descartou a hipótese de mais uma prorrogação se a pandemia continuar fora de controle. Fala galera, como vocês puderam ver na notícia que saiu na Rede Globo, auxílio emergencial confirmado pelo governo para mais 3 meses, agosto, setembro e outubro, e o ministro Paulo Guedes não descartou outra prorrogação além dessas de 3 meses, caso a situação da pandemia continue da forma que está. O ministro disse que a situação ainda se encontra drástica, terrível e que pode ser que, se continuar assim após o final dessa próxima prorrogação, ou seja, de outubro, haja uma nova extensão com mais parcelas até o final do ano, ou quem sabe ainda mais a decorrer de como vai ser a situação da pandemia. Tudo isso eu vou apresentar para vocês agora neste vídeo e detalhar as informações também que saíram ontem a respeito de Paulo Guedes, o que ele informou a respeito disso, prorrogado, confirmado até outubro e com possibilidades, novamente reforçando, que haja uma outra extensão. Deixa o seu like no vídeo então, que ajuda muito, compartilha o vídeo com seus amigos, espalhe ao máximo esse vídeo. Pega o link aí, compartilha, tem um botãozinho abaixo, compartilhar, já clica, envie para os seus amigos do WhatsApp, Facebook, compartilha ao máximo. Não se esqueça de deixar o seu like, vamos tentar bater 3 mil likes nesse vídeo, porque é informação importantíssima. Então senta o dedo no like, compartilhe, clique no botão abaixo, inscrever-se no canal, ative o sininho de notificações e bora para as novidades que estão imperdíveis. Bom, o que saiu ontem então a respeito dessa situação aí de uma possível prorrogação até dezembro ou quem sabe até mais de dezembro a decorrer da situação da pandemia? Olha só o que Paulo Guedes informou. Auxílio emergencial pode ser renovado após outubro se pandemia persistir, disse Paulo Guedes. Ministro, porém, afirma que a expectativa é de controle até o último trimestre deste ano. O ministro Paulo Guedes disse nesta sexta-feira, ou seja, ontem, que o governo poderá renovar o auxílio depois de outubro, caso a pandemia continue fora do controle. Então a gente tem uma informação importantíssima aqui. Finalmente ele confirma que a situação da pandemia realmente está fora de controle. Antes ele falava que estava sendo controlada, que a situação estava no controle do governo, das autoridades de saúde. Agora ele realmente confirmou que a pandemia continua ainda fora de controle. É uma coisa boa ele pensar dessa forma, né? Porque realmente a pandemia persiste, continua e dessa forma terrível que se encontra, com o Brasil no momento sendo o país com o maior contágio do mundo. Em audiência na comissão temporária no Senado, Guedes afirmou que quem dirige o auxílio emergencial não é a economia, nem sequer a política. Quem dirige o auxílio emergencial é a pandemia. Ele continua com as suas próprias palavras. Abre aspas. Se a pandemia continuar fora de controle, em setembro, outubro, novembro, vamos ter que renovar de novo o auxílio emergencial. Mas não é a expectativa no momento. A expectativa no momento é que nós estaríamos, nas palavras do ministro Queiroga, que é o ministro da Saúde, num ambiente de controle da pandemia até essas datas específicas, né, que são as datas de prorrogação, agosto, setembro e outubro. Guedes voltou a garantir que o benefício será estendido por mais 3 meses. Segundo ele, o prazo leva em conta a expectativa de vacinação da população brasileira. E aí ele termina com a seguinte frase: o auxílio emergencial, que terminaria em 31 de julho, segue agosto, setembro e outubro. Outubro é o mês que todos os governadores estão dizendo que terão vacinado toda a população adulta brasileira. Fecha aspas, foi o que informou Paulo Guedes ontem em relação a essa confirmação de mais 3 meses e também sobre uma possível nova extensão após outubro. Guedes não detalhou como vai efetivar a proposta. A tendência é que o governo edite uma medida provisória para estender o auxílio. A ideia é manter o público beneficiado e os valores das parcelas. Hoje o benefício varia, como vocês sabem, de acordo com a composição familiar. Após outubro, o ministro informou que a intenção é votar com o Bolsa Família. Sobre uma possível mudança no programa,
o ministro respondeu que a proposta será apresentada um pouco para frente. Então vai apresentar aí, creio eu que agora, mais para frente, até porque o governo já está cogitando até uma possível nova extensão depois de outubro. Então, com certeza, pessoal, com essas informações novas que temos, o novo Bolsa Família deve ser anunciado realmente só nos últimos meses ali do ano, lá para novembro ou dezembro, que aí vai ter aí os novos valores, como será o novo Bolsa Família e inclusive o novo nome, né? Porque esse nome vai ser alterado, não vai mais chamar Bolsa Família. Mas tudo leva a crer então que esse anúncio do novo Bolsa Família ficará realmente para os últimos meses do ano. Nós estamos estudando um fundo, é constitucional, já está aí, mas é um assunto um pouco para frente. Mas já para justamente nos pegarmos essa lição de erradicação da miséria num tempo mais curto, mas dentro da ideia de respeito aos orçamentos e tudo isso. Foi o que informou Paulo Guedes a respeito dessa organização e desse estudo do novo Bolsa Família. Ele também prometeu a criação do BIP, que é chamado de Bônus de Inclusão Produtiva, e do BIC, Bônus de Incentivo à Qualificação, para criar 2 milhões de empregos novos para jovens de 18 a 28 anos. Nós precisamos dar o bônus de inclusão produtiva de um lado e as empresas vão pagar o bônus de qualificação profissional de outro, de forma que esses jovens possam ter o que a gente chama de treinamento no trabalho, que eles aprendam o trabalho, que eles aprendam a trabalhar para serem incluídos no mercado de trabalho. E sobre os pagamentos dessas novas parcelas, na rodada atual, cada cota do auxílio tem custo estimado em 9 bilhões para o governo. Portanto, a prorrogação deve ter impacto de 27 bilhões às contas do governo federal. De acordo com técnicos do Ministério da Cidadania, cerca de 7 bilhões devem sobrar dos pagamentos atuais. Desse modo, o novo ciclo deve exigir uma liberação adicional de 20 bilhões do governo dos cofres públicos. No dia 14 de junho, o ministro já havia afirmado à Folha de São Paulo, que é a revista, que o auxílio emergencial seria prorrogado por 3 meses. Então, essas informações, algumas revistas e mídias já tinham há muito tempo que realmente seria mais 3 parcelas do auxílio emergencial. O ministro informou que o presidente Jair Bolsonaro irá bater o martelo sobre a medida após se informar com o Ministério da Saúde e receber a decisão do Ministério da Cidadania, que é responsável pela gestão do programa. Bolsonaro ainda disse que a liberação dos recursos será feita por meio de crédito extraordinário, mecanismo usado em situações consideradas urgentes e imprevisíveis. Essa despesa não é contabilizada no teto, regra que limita as despesas do governo. Bom, pessoal, como a gente pôde ver, então, realmente há informações aí de uma nova extensão após outubro, caso continue a pandemia dessa forma drástica que está. Dessa vez, o próprio ministro Paulo Guedes confirmou que a pandemia se encontra em uma situação terrível. E isso vai ser decidido em outubro. Então, outubro será o mês decisivo para se vai finalizar o auxílio emergencial, se vai acabar de vez ou se vai continuar aí até que a pandemia normalize, volte e tenha uma caída no número de casos, porque no momento o Brasil se tornou o país com mais casos do mundo, infelizmente. Então vamos acompanhar tudo isso, mas felizmente algumas notícias são boas, né? Auxílio até outubro e com possibilidade de nova extensão. E lá nos últimos meses, novembro e dezembro, terá o anúncio oficial com os novos detalhes, valores, número de beneficiários e também o nome alterado do novo Bolsa Família. Então fiquem ligados no canal, se inscrevam, deixem o seu like que ajuda muito, compartilhe o vídeo ao máximo e nos vemos ainda hoje com mais um vídeo aqui no nosso canal. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Valeu!